Vamos falar um pouco agora de outros escândalos, de alguns problemas, como, por exemplo, aí o caso Gedel Vieira Lima, né, Andréia? Você teve acesso em primeira mão à transcrição dos áudios feitos pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, com integrantes do governo, naquele episódio que provocou, então, a saída do ministro da Cultura, Andréia? Oi, Maria, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Esses áudios, essas gravações feitas pelo ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, eles foram periciados pela Polícia Federal. E a Polícia Federal encaminhou esses áudios, essas gravações, essas transcrições para o Supremo Tribunal Federal. E o que elas revelam? O que essa perícia, essas transcrições, elas revelam? Revelam que, de fato, Calero, sim, gravou seus diálogos com integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto. São esses integrantes, o ministro da Casa Civil, o Eliseu Padilha, o chefe da área jurídica ali da Casa Civil, que é o advogado Gustavo Rocha, também o Carlos Henrique Sobral, que era o chefe de gabinete do ex-ministro Gedel Vieira Lima, e também entre esses diálogos está o diálogo entre Calero e o presidente Michel Temer. Ao longo de toda a programação aqui na Globo News, a gente vai trazer mais tarde mais detalhes, todos os detalhes dessa perícia, mas eu escolhi dois aqui para a gente ler, já para antecipar aqui em primeira mão no Estúdio I. O primeiro é exatamente com o chefe da área jurídica da Casa Civil, Gustavo Rocha, ele que conversou com o ex-ministro Marcelo Calero, da Cultura, sobre entrar com um recurso no IPHAN. Está falando, claro, do caso da obra embargada que o ex-ministro Gedel Vieira Lima tinha interesse. Então, vou ler aqui para vocês esse diálogo entre o Gustavo Rocha, chefe jurídico da Casa Civil, e o ex-ministro Marcelo Calero. Diz assim o Gustavo Rocha: eu tô te ligando eu tô dando entrada lá com um pedido protocolar. Então, vou protocolar o recurso lá no IPHAN. Diz Calero: tá. Segue, então, o Gustavo Rocha: vou protocolar uma cópia aí. E aí segue o ex-ministro da Cultura: tá, mas eu até falei com o presidente, Gustavo, eu não quero me meter nessa história não. E aí diz Gustavo Rocha: o que ele me falou para falar era: veja se ele encaminha e não precisa fazer nada, encaminha para a AGU. Essa frase entre aspas. Segue então Gustavo Rocha: falou isso comigo ontem, né? Aí eu falei: não, eu falo isso com ele. Diz então o ex-ministro Marcelo Calero: bom, tá, eu vou fazer uma reflexão aqui, Gustavo. E aí ele muda de assunto. Sobre a conversa entre o presidente Michel Temer e o ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, de fato, como disse Marcelo Calero na entrevista para a jornalista Renata Lopretti, que é nossa editora de política aqui na Globo News, foi uma conversa protocolar. Segue assim o diálogo entre os dois. Diz então Calero: oi, presidente. Michel Temer: oba, oi, Marcelo, tudo bem, Calero? Como vai o senhor, tudo bem? Bem, graças a Deus. Maravilha, diz Calero. Diz Temer: tô aqui por São Paulo hoje. Calero: ah, maravilha, presidente. Então, diz Temer, diz Calero: eu fiz uma reflexão muito grande de ontem para hoje e agradeço. Pois não, diz Temer. Segue Calero: muito, por o senhor ter insistido, mas eu realmente... diz Temer. Segue Calero: quero pedir minha demissão e quero que o senhor aceite, por gentileza, porque eu não vejo mais com condições e espaço de estar no governo. Temer: interessante. Calero: então assim. Aí segue Temer: tudo bem, se é a sua decisão, viu, Calero, tem que respeitar. Ontem acho que até fui um pouco inconveniente, né? Insistindo muito para você permanecer, Confesso que não vejo razão para isso, mas você terá as suas razões, sem dúvida. E aí segue esse diálogo protocolar, como disse o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, esse que eu acabei de ler, que é com o presidente Michel Temer. Maria, como eu te disse, ao longo da programação a gente vai trazer outros detalhes com outros integrantes do governo, esses diálogos que foram gravados pelo ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero. Vocês viram aí, portanto, em primeira mão, com a Andréa Sadi, né, transcrições aí dessas conversas que foram gravadas pelo ex-ministro Marcelo Calero. Deixa eu ler aqui algumas considerações. Agradeço a Andréa Sadi demais, que pode voltar a qualquer momento com outras informações. A gente vai entrar em contato com todos os citados nas gravações e durante a programação, como disse bem a Andréa, vamos trazer as devidas respostas.